Eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim nessa cidade? O Espírito Santo me tocou e falou, olha a sua volta, eu já estou fazendo, entendeu? É no seu dia a dia, é na hora que você vai lavar roupa, é na hora que você vai lavar uma louça, é na hora que você vai abrir a sua Bíblia de manhã para ler e ter um tempo comigo. Ao mesmo tempo que nós temos que fazer as coisas com excelência, nós não podemos nos perder e nos tornar uma Marta, né? De fazer, servir dentro de casa, mas não ter um tempo onde nós entregamos algo ao Senhor. Temos que dar valor, né? Que é esse cotidiano, é os pequenos momentos, é o momento ali que você tem com o seu esposo na hora que ele chega do trabalho, ou o momento que você tem com você mesma e também com o Senhor, enfim, essas coisas acabam perdendo o valor, porque a gente olha tanto para as outras coisas e acaba perdendo sentido no seu próprio lar, na sua própria casa, né? Olá, gente, meu nome é Giovana Medeiros e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer um tema que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é habitual. Por quê? Eu passei por muitas mudanças na minha vida recentemente, coisas de mudar assim em meses, e eu fiquei muito reflexiva com relação a essas mudanças que aconteceram na minha vida. E não porque, meu Deus, por que aconteceu essas mudanças? Na verdade, eu já tinha esse conhecimento e já estava pedindo a Deus em orações para que algumas coisas na minha vida se movessem, só que aconteceu de uma forma que eu não esperava. Então, em poucos meses, só para contextualizar, eu mudei de cidade, eu me casei, graças a Deus, estou aqui morando no meu lar, no meu apartamento, com o meu noivo, com o meu esposo, e eu tô muito feliz porque era algo que eu desejava há um bom tempo junto com ele. Nós estávamos caminhando para isso, nos planejando para isso, mas Deus adiantou esses planos e glória a Deus por isso. Mas hoje vamos entrar aqui dentro do tema, sobre esse tema que é ordinário. E eu fui pesquisar aqui no dicionário. Ordinário é o estar em conformidade com o habitual, comum ou normal. Por quê? Esses dias eu estava aqui na minha casa e no meu apartamento, organizando algumas coisas, limpando a casa, né? E eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim nessa cidade? Será que eu vou impactar no meu emprego que eu vou conquistar aqui? Será que eu vou conseguir encontrar uma outra igreja onde nós vamos ser acolhidos e eu vou dar início a um ministério, né, a servir, a ser um voluntário, enfim. E eu fiquei pensando nessas possibilidades. Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida a partir dessa mudança, né? E dentro de mim, creio que foi o Espírito Santo que me tocou e falou, olha a sua volta, eu já estou fazendo, entendeu? É no seu dia a dia, é na hora que você vai lavar roupa, é na hora que você vai lavar uma louça, é na hora que você vai abrir a sua Bíblia de manhã para ler e ter um tempo comigo. É isso que eu vou fazer na sua vida, é nisso que eu vou te gerar, eu vou impactar na sua vida, eu vou trazer uma profundidade ali, é isso que eu desejo. E eu fiquei pensando exatamente nessa questão, né? Isso me bateu muito forte, assim, dentro de mim, esperando coisas grandiosas, né? Ter um impacto em outros ambientes, e Deus, Ele quer moldar dentro da minha casa, e isso foi transformador. E é exatamente nessa questão do ordinário, naquilo que é habitual, naquilo que é comum, porque a gente acaba olhando para essas coisas e levando como se fosse um fardo, e na verdade, como Deus falou comigo, né,
durante essas tarefas, é nisso que ele vai trazer é nisso que ele vai fazer com que saiam as bênçãos, é nisso que ele vai me usar. Então, quando eu estou lavando uma louça, Senhor, muito obrigado por estar me alimentando. Eu estou lavando com muito amor, eu estou fazendo com muito amor e eu vou dedicar isso para que seja feita com muita excelência, para que o meu lar frutifique nessas pequenas coisinhas, sabe? Nesses pequenos atos, naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém percebe. Eu não vou lavar a roupa do meu marido com ódio, com rancor, não. Eu tenho que, ou como se fosse um fardo, sabe? E recomendo vocês, tá? Tenham um caderninho de oração. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho meu caderninho de oração e no momento que aconteceu isso, depois eu fui lá, escrevi, datei e fiz uma oração, né? Com relação a isso que aconteceu na minha vida, né? Com isso que o Senhor trouxe ao meu coração. E aí eu escrevi aqui: desejamos tantas coisas, mas será que estamos prontos para receber o que o Senhor deseja nos entregar? Às vezes Ele quer nos entregar uma vida cotidiana, uma vida com um olhar diferente para aquilo que é ordinário, é habitual, é normal. Desejamos mais coisas terrenas e menos coisas celestiais. Desejamos mais coisas materiais e menos dons espirituais. Desejamos mais status e menos uma vida no secreto. E eu escrevi isso e foi muito impactante para mim, porque nesse momento eu tenho me distraído com tantas outras coisas, de tipo, agora eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, minha casa tá precisando disso. Ao mesmo tempo que nós temos que fazer as coisas com excelência, nós não podemos nos perder e nos tornar uma Marta, né? De fazer, servir dentro de casa, mas não ter um tempo onde nós entregamos algo ao Senhor. E eu quero trazer até um outro ponto também que eu tenho visto, que tem me sugado um pouco, é a questão das redes sociais, porque a gente vê tudo muito performático, tudo muito, assim, fora do nosso alcance, uma vida que é a vida que a gente às vezes deseja, almeja. Ai, nossa, mas eu queria ter uma vida assim, mais fácil. E acaba que as coisas que nós temos que dar valor, né? Que é esse cotidiano, é os pequenos momentos, é o momento ali que você tem com o seu esposo na hora que ele chega do trabalho, ou o momento que você tem com você mesma e também com o Senhor, enfim. Essas coisas acabam perdendo valor, porque a gente olha tanto para as outras coisas e acaba perdendo sentido no seu próprio lar, na sua própria casa, né? Então eu venho pensando muito sobre essas questões e tentando trazer isso de uma forma muito mais intencional para dentro do meu lar, para dentro da minha casa. Eu creio que o Senhor tocou no meu coração, não por um alerta simplesmente, mas para que eu tenha essa atenção de formar realmente um lar, uma casa onde tenha ação do Espírito Santo, sabe? E não um cotidiano qualquer, algo que seja feito de qualquer forma, porque eu sei que lá na frente, e essa é uma das minhas orações, para que o meu lar seja um lar realmente transformador, para que nós venhamos a nos sentir muito bem aqui, eu e o meu esposo. E não para que seja um lugar onde duas pessoas dividem o mesmo espaço, sabe? Algo frio, algo que não tem propósito, algo onde nós não nos doamos e não conversamos sobre coisas difíceis. E a gente tem, abrindo parênteses aqui, a gente tem conversado sobre muitas coisas difíceis. E uma delas, abrindo meu coração, é a questão financeira, gente. E também sobre outras coisas, né? Dentro de você suprir uma casa. E
isso tem sido transformador, porque ao mesmo tempo que a gente vê essas dificuldades, a gente acaba olhando para isso falando, não, mas isso daqui a gente vai entregar nas mãos do Senhor, isso daqui a gente pode se esforçar um pouco mais pra gente acabar suprindo isso daqui a gente vai se controlar para que amanhã a gente possa ter um conforto maior. Então, essas questões têm feito parte da nossa vida e das nossas conversas aqui dentro. E eu acho que faz total sentido e faz parte, né? Porque uma coisa é a gente achar que tá tudo certo, eu fazer a minha parte, o Cauã fazer a dele, e ele, né? Isso é algo muito frio. E a gente dividir a nossa relação aqui dentro baseada em interesses. E isso não é o que nós queremos, mas sim construir exatamente isso, conversar sobre coisas difíceis, pensar junto, caminhar junto, construir um caminho de parceria e construir exatamente essa questão de ter um lar onde Deus, ele tem a liberdade de agir nas nossas vidas e de realmente transformar o nosso olhar para aquilo que, às vezes, a gente olha e critica tanto, né? E vê isso como um fardo. Então, isso que Deus tem colocado no meu coração, eu espero que faça sentido para você, ou se não, que tenha aberto aí uma questão aí dentro da sua vida, do que você está vivendo. E é isso, gente. Esse foi o papo de hoje, uma conversa bem rápida e honesta aqui do que eu tenho vivido nesses últimos dias.